O Davi teve uma pequena discussão hoje com as fadas, especialmente com a Bia. E tudo porque a Bia já caiu direto no paredão, porque, o Matheus venceu a prova do anjo. Com isso, a Bia quis decidir ali com eles se havia uma possibilidade dela enfrentar o paredão com a Plantana. E aí, muita gente na internet caiu em cima do Davi, dizendo que o Davi estava sendo manipulador, dizendo que o Davi estava ali querendo fazer a vontade dele, porque se não fosse a vontade dele, nada estava certo, que ninguém, ele não quer ouvir a opinião de ninguém, só a dele é a opinião válida e tal. Eu até entendo que vocês até tenham observado essa característica no Davi. Só que hoje não tem como seguir outra estratégia de jogo. O Buda, ontem à noite, percebeu que o paredão dessa vez pode dar 3 fadas. E tudo tá dependendo da Isabelle. Quem a Isabelle vai votar? A discussão hoje, depois da prova do anjo, com a Bia e o Davi, foi exatamente por isso. Eles precisavam definir o voto, porque eles não podem dispersar. Se dispersarem, vão 3 fadas direto pro paredão. Isso aí, muita gente na internet não prestou atenção, não quis, inclusive, olhar os vídeos antigos, os vídeos que a Isabelle, ontem mesmo, já tinha dito que ela votaria na Fernanda sem nenhum problema, porque ela tem motivos para votar na Fernanda. Dispersar voto agora é a pior estratégia possível. Eu entendo que a Bia queira fazer uma votação em que ela consiga, de uma certa forma, se sentir segura. É muito fácil você ir pro paredão com a Plantana, porque afinal a Plantana não tem tanta torcida assim, a Plantana não conseguiu desenvolver tanto jogo, ela só apareceu agora no final. Então a Bia acredita que isso ajudaria muito o público a deixá-la na casa. O grande problema é que nem eles têm como avaliar isso, porque a Giovana, querendo ou não, mesmo sendo uma planta a maior parte do tempo, quando ela mostrou o jogo, ela mostrou que ela tem um jogo, ela mostrou que ela tá ali para jogar. Foi tombada 2 vezes, mas enfim, ela fez a estratégia que ela achou melhor a ser feita. E a tentativa da Bia de tentar convencer a Isabelle a votar na Giovana foi completamente falhada, um fracasso. Especialmente porque a Isabelle já disse que ela não vai votar na Giovana. Ah, mas por que a Isabelle não vai votar na Giovana? Primeiro por uma questão de afinidade, as duas entraram juntas ali no puxadinho, mas não é por causa só do puxadinho que a Isabelle não quer votar na Giovana. A Isabelle quer que a Giovana vote primeiro nela, porque assim ela vai ter um motivo para votar na Giovana. E a Giovana a mesma coisa, a Giovana espera que a Isabelle vote primeiro nela, para que aí ela tenha esse motivo para jogar na cara da Isabelle como uma justificativa de voto. Isso aí, nesse cenário, eu acho difícil acontecer. Ontem na live eu falei para vocês que a Giovana não vai cair no paredão pelo voto, ela vai cair por causa da dinâmica. Eu acho difícil que a Isabelle disperse os votos agora. A Isabelle sabe que o dela tá na reta. A Isabelle sabe que se ela dispersar agora, ela vai cair no paredão. E como a Fernanda não tem mais essa possibilidade de estar imune ali, a outra opção que eles teriam é o Bila. Só que o Davi não quer meter o Bila agora. Ele tá com mais ranço da Fernanda por causa da conversa que eles tiveram. Ele tá meio que querendo expor a Fernanda pro grupo dela. E se tudo der certo, gente, a Plantana vai cair de paraquedas no paredão pelo contragolpe da Alane ou mesmo o contragolpe da Isabelle, dependendo de quem for ali. Agora, se tudo der errado e a estratégia que eles montaram não funcionar, quem vai pro paredão é a própria Isabelle. E eu acho que se ela for com 2 fadas, talvez ela não vote. Vai depender aí muito, mas muito de como é que está a torcida do Davi com relação a ela.
porque afinal a torcida do Davi acusou ela de traição várias e várias vezes. O que não vai faltar nesses últimos dias do BBB é emoção. Vai ser emoção até o último dia. E que diga ao Davi, né, que expressou que ainda faltam 16 dias para o novo milionário ou nova milionária ser revelado. Ele só errou a conta, né? Ainda faltam 18 dias pra gente saber quem vai ser o grande vencedor do BBB 24. Mas de uma coisa a gente não tem dúvida sobre o BBB 24. Ele já superou e muito o BBB 22 e o 23. Agora eu tô na dúvida sobre o 25. Marcado para ser o Big dos Bigs de novo. A edição especial de 25 anos do programa na TV Globo. Uma edição especial comemorativa aos 60 anos da Globo. Vai ser tão memorável? Não sei. Eu admito que eu tô com um pé atrás por causa dessa coisa de duplas aí que o Boninho anunciou. Eu acho que isso não vai funcionar. Mas o Boninho sabe o que ele faz, né? Pelo menos é o que a gente acredita, que ele sabe o que ele tá fazendo. E aí, depois da prova do líder de ontem à noite, a casa já começou aquele processo de divisão que acontece depois de toda a prova. Aí o Buda já foi conversar ali com os gnomos e já foi deixar bastante claro ali como é que ele acha que as coisas vão ser, como é que ele acha que as coisas vão se encaminhar. O Buda comentou com a Pitel e com a Fernanda que ele acredita que o Matheus e a Bia estão discutindo quem dos dois seria o indicado para ir ao paredão direto pela Pitel. Aí a Pitel, naquele momento, ela não quis dizer quem é que ela indicaria. E aí o Bila tava lá, ele disse que a Isabelle achou que a Pitel daria uma pulseira para ela. No que a Pitel respondeu pro Bila dizendo que ela não tem nada contra a Isabelle, a não ser motivos de jogo, porque afinal ela percebe que a Isabelle não tá jogando, que a Isabelle ali tá muito parada, que a Isabelle não tá entregando muita coisa. Aí a Pitel diz que se ela precisasse indicar a Isabelle, ela só faria isso por causa de jogo e não porque a Isabelle fez alguma coisa contra ela. E aí foi quando começou a especulação de como é que vai ser o voto das fadas no paredão. A Plantana lembra a todos eles que o paredão vai depender de quem a Isabelle vai votar. A Plantana diz que se as fadas forem votar nela, a Isabelle pode divergir desses votos e com isso eles teriam chance de mandar 3 fadas direto para o paredão. E eles lembram que essa dinâmica de hoje pode ter o primeiro e o segundo mais votados, porque isso já se repetiu outras vezes nessa temporada. Eles quase acertaram, inclusive, essa dinâmica, viu? Quase acertaram. A Pitel diz que lá dentro eles precisam considerar essa possibilidade de dispersão de votos acontecer, porque com isso eles conseguiriam mandar as 3 fadas direto pro paredão e direto sem ter bate-volta, porque não vai ter mais prova bate-volta. E só assim eles estão contando que a Isabelle de fato vai dispersar os votos. E a Isabelle dispersando, os gnomos conseguiriam finalmente quebrar as fadas, colocando elas contra elas mesmas. Porém, eu acho complicado disso acontecer. A Isabelle sabe que ela é alvo dos gnomos. E isso aí já ficou muito claro para eles. Então, eu não acho que a Isabelle vá dispersar desses votos. Eu não acho que a Isabelle vá querer votar em uma outra pessoa agora e acabar caindo de paraquedas no paredão. Eu acho que a Isabelle não vai fazer isso. A gente já vai discutir melhor essa possibilidade. E aí, depois dessa conversa aí, que a Plantana deu essa ideia, e o Buda comprou também essa ideia de que a única maneira de quebrar as fadas é colocando elas contra elas mesmas, eles começaram ali a fazer essa pergunta para Pitel. Quem a Pitel indicaria para o paredão? Quem a Pitel estava ali programando para botar no paredão? Aí a Pitel disse que a primeira indicação dela seria no Matheus, que ela tem mais problemas com o Matheus do que com a Bia. E que ela só indicaria a Bia ao paredão caso o Matheus pegue o anjo. E aí eles especulam
que pode ter o poder coringa. E se a Plantana comprar o poder coringa e ter alguma indicação, ela poderia mandar o Davi também. E aí os gnomos acertaram os ponteiros. Eles iam votar na Bia caso a Pitel mandasse o Matheus direto. Agora, caso a Bia pegue o anjo, o Matheus vai ser o indicado pela Pitel, a Alane poderia ser indicada ou puxada pela Plantana e o Davi iria pelos votos deles. Aí a Pitel disse que seria uma loucura para eles dispersarem o voto nesse momento. Não dá para dispersar voto agora. Então, eles estão contando que a estratégia vai ser justamente esse. Eles vão dispersar os votos. E o Buda tá muito, mas muito trabalhando esta ideia. Inclusive, ele tá ali ouvindo muito, vendo muito como as coisas estão, para que de uma certa forma ele consiga influenciar. Eu só acho que ele não vai conseguir influenciar muita coisa, mas vocês sabem, ele é maldoso. Então ele vai tentar de alguma maneira dar essa influenciada no jogo. Mas a Pitel já deixou bastante claro, dispersou, vão as 3 fadas. E aí lá no quarto do líder, a Fernanda comentou com a Pitel que ela tá achando que a Isabelle tá muito apática nesse jogo. A Fernanda percebeu isso e ela disse que tem uns dias pra cá que a Isabelle tá falando muito pouco com as pessoas da casa. Aí a Pitel observou que a Isabelle já chegou ali muito desconfiada das pessoas e que ela não se aproximou, não criou grandes laços ainda. Aí a Pitel lembrou que a Giovana disse que a Isabelle ficou chateada por ter mostrado um pedaço do seio dela outro dia e que depois a Isabelle pulou na piscina. A Pitel lembrou que a Isabelle era mais recatada antes. Aí a Fernanda disse que a Isabelle mudou muito depois que ela se juntou com as fadas, mas que mesmo assim a junção deles não convence, porque fica parecendo que é uma conveniência. E é uma conveniência, vamos ser sinceros que é uma conveniência. A Pitel disse que a Isabelle não encontrou ali a tribo dela dentro do programa e que essa aproximação dela com o Davi só veio porque os dois entraram juntos pelo público e só. Aí as duas chegaram à conclusão que a Isabelle não confia em muita gente lá dentro do BBB. Ela não confia muito nas pessoas ali. E que ela seria um alvo muito mais fácil de ser batido exatamente porque ela tá sozinha. E aí, de madrugada, não aconteceu nada mais importante do que isso que eu falei pra vocês. A estratégia dos gnomos é essa. Vai a Bia, Matheus imune, a Alane, o voto deles, a primeira opção, e o Davi, a segunda opção. Como não teve poder coringa, então nós sabemos que hoje à noite o voto dos gnomos vai ser em cima da Alane. A Alane será a segunda mais votada. Terá 4 votos hoje à noite. Agora nós precisamos aí ver como é que as coisas vão acontecer para as fadas. Se elas vão votar mesmo na Fernanda. A gente já vai chegar nesse ponto. E aí a gente tem que avançar, porque já começou hoje o dia direto na prova do anjo. Era uma prova do anjo que apenas um estaria imune, era autoimune, e que quem ganhasse a prova levaria 10 mil reais em um ano lá do produto do patrocinador. 8 pessoas jogaram, uma pessoa ficaria de fora e a disputa foi feita em duelos. Quem perdeu um duelo já está eliminado e o sorteio definiria a ordem dos confrontos. Então a coisa foi bem simples, bem até repetida, porque essa prova já foi feita em outras temporadas, mas enfim, a prova era muito simples. E aí os confrontos foram sorteados desta forma. Na hora do sorteio, inclusive, a Fernanda não teve sorte. A Fernanda ficou pé da vida porque ela não conseguiu fazer a prova do anjo. Ela chorou depois, no meio da prova, que ela não tinha conseguido atingir ali o potencial de tirar um número para participar da prova. Ela ficou de fora. E aí, a ordem dos confrontos foi esse. A Giovana e o Bila, porque a Giovana pegou o número 1
e o Bila pegou o número 2. A Alane versus a Isabelle, porque a Alane pegou o número 3 e a Isabelle pegou o número 4. Bia e Davi, porque afinal eles pegaram o número 5 e o número 6. E o número 7 ficou com o Matheus e o Buda. Não participou da prova do anjo a Fernanda, porque ela teve a má sorte ali de tirar o X na hora do sorteio. Teve um outro momento também que o Tadeu falou ali que a contabilidade dos prêmios que eles estavam tendo estavam errado e tal, porque eles esqueceram mesmo que a Pitel ainda tinha mais 10 mil que ela tinha ganhado, esqueceram que a Pitel ainda tinha outros prêmios, então somaram ali, disseram que o Bila também tinha outros prêmios que eles esqueceram de somar. E aí depois, quando eles chegaram a essa conclusão, disseram que os valores da Fernanda são quase 50 mil reais, o Bila 90 mil reais em eletrodomésticos e a Pitel 30 mil reais em dinheiro. Ele corrigiu aí e fez isso de propósito, né? Aí a prova era bem simples. Eles tinham que tirar as sujeiras dos objetos da pista. Cada jogador fica numa dessas raias que você tá vendo aí, e cada uma dessas raias tem 3 pistas. Cada uma dessas 3 pistas representa um cômodo da casa, representa uma cozinha, representa um quarto ali com o tênis, representa um banheiro, produtos que o patrocinador vai limpar ali. Tem 2 tanques de cada lado, aonde eles têm que pegar as bolinhas verdes que representam o fabricante lá desse produto. E eles vão ter que jogar essas bolas verdes aí para tirar a sujeira. E aí, depois disso, quem apertasse o botão primeiro já estaria classificado. E quem ficasse por último estaria eliminado. Detalhe, haviam apenas 90 bolas dentro do tanque e 75 peças de sujeira ali. Tadeu disse que isso era mais do que o suficiente para concluir a prova. Agora, caso uma pessoa terminasse antes as bolinhas, ela teria que esperar o outro terminar. E se o outro, enquanto jogasse as bolinhas, conseguisse tirar a diferença, o outro ganhava. Caso não conseguisse tirar a diferença, ganharia quem tivesse tirado mais sujeira. Essa foi a prova do anjo, a explicação que o Tadeu deu. E aí, tinha também um outro detalhe. Eles só podem jogar a bola debaixo dessa trave que você tá vendo aí na tela. Se jogar por cima, se jogar a bolinha por cima, já estaria automaticamente eliminado. E aí, eles só tinham que arremessar para tirar a sujeira. Nada demais. Não tinha nenhuma dificuldade nessa prova. Era muito simples. Só que ela dependia ali de uma estratégia de pontaria. Eles precisavam ter a pontaria mais certeira para eles conseguirem tirar a sujeira. O primeiro confronto foi o Bila com a Plantana. O Bila já foi na ignorância, né? Completamente na ignorância, foi o que o Tadeu falou. Ele foi jogando as bolas de qualquer jeito ali, enquanto a Giovana ia jogando as bolas no jeitinho. A Giovana ia devagar, no jeitinho. Só que a ignorância do Bila fez com que ele avançasse muito mais rápido nessa prova do que a Giovana. A Giovana conseguiu limpar bastante coisa. Só que o Bila, jogando a bola de qualquer jeito ali, acabou vencendo a Giovana. E ele foi para a semifinal da prova do anjo. E aí, teve lá um momento em que a Fernanda estava chorando porque ela não conseguiu fazer a prova e tal. Ela estava muito chateada com isso. E aí veio o segundo duelo, a Alane versus a Isabelle. As duas foram no jeito, bem no jeitinho. Não tem dificuldade nessa prova. A Alane foi no jeitinho, foi melhor. A Isabelle também foi no jeitinho, se deu bem, uma boa parte da prova. Só que a Alane teve uma estratégia melhor e se classificou para a semifinal. Aí o terceiro duelo foi o Davi e a Bia. O Davi teve uma estratégia que foi bem interessante, ele jogava 2 bolas por vez.
Já a Bia não, ela jogava uma bola com 2 mãos. Ela fazia isso para ver se ela conseguia mais força. Só que ela demorou demais a entender o funcionamento disso e o Davi avançava muito rápido. Tanto que o Davi concluiu essa fase e passou para a semifinal da prova do anjo. E aí foi o último duelo do Matheus e do Buda. Matheus e o Buda, vocês sabem, eles são relativamente bons de prova. Para eles não tem tempo tão difícil assim. E o grande problema do Buda nessa prova foi a estratégia que ele adotou. O Matheus adotou uma estratégia que eu achei muito inteligente. Matheus, ele pegou várias e várias bolas de uma só vez e colocava no colete ali e ia arremessando várias bolas de uma só vez. Enquanto isso, o Buda ia fazendo uma bola por vez. Tanto que o Matheus conseguiu limpar a sujeira dele de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que o Buda. E aí, ele garantiu uma vaga na semifinal. E o Buda foi eliminado. Não deu para ele. E aí foram classificados para a semifinal. O Bila, a Alane, o Davi e o Matheus. E aí começou os duelos da semifinal. O Bila versus a Alane. Esse duelo foi a mesma coisa dele com a Giovana. Só que a Alane conseguiu ser muito mais ágil do que a Giovana nessa fase. A Alane conseguiu derrubar a limpeza, conseguiu limpar a sujeira ali com muito mais destreza do que o Bila. O Bila continuou jogando as bolas na ignorância. Foi completamente na ignorância. Vocês percebem aí pelas imagens que o Bila ficou muito atrás e a Alane conseguiu no jeitinho limpar poucas jogadas, limpou tudo. E aí ela se classificou para final. E aí foi o segundo duelo entre o Matheus e o Davi. O Davi fez uma estratégia muito semelhante à do Buda. Aquela mesma estratégia de pegar uma bola por vez. Ele aplicou também a estratégia que ele fez contra a Bia, de jogar 2 bolinhas ali e tal. O Matheus fez a mesma que ele fez contra o Buda. Ele pegou várias bolas de uma só vez, colocou ali no colete e ele ia tirando mesmo. Tanto que o Matheus conseguiu limpar muita coisa bem rápido também. Ele tinha melhor pontaria do que o Davi. E aí ele se classificou para final da prova. Aí o Bila já tava pé da vida porque não tinha conseguido mais uma vez vencer uma prova, já tava ali chorando porque ele iria pro paredão, já tava ali chorando que tava na hora de novo dele paredão e tal. Eu acho engraçado o Bila que ele se diz muito jogador. Mas que jogador é esse que tem medo de enfrentar o julgamento público num jogo que é de julgamento público? Que jogador é esse que morre de medo? Ele tava pé da vida porque tinha perdido a prova. Ficou pé da vida por isso. E aí veio a final. A final foi basicamente um duelo de fadas. A Fernanda também estava muito pé da vida porque ela não tinha conseguido tirar um número para participar da prova. Ela ficou de fora da prova do anjo. E certamente, se esta não for a última prova do anjo, ainda não tem essa confirmação, na outra semana, se ela não tiver sorte, vai ficar também sem poder fazer a prova. E aí foi lá a Giovana consolar o Bila pra ele não se preocupar com isso e tal, que se vai enfrentar o paredão ou não, é do jogo, não tem muito pra onde escapar e tal. E aí foi a final entre o Matheus e a Alane. Matheus continuou usando a mesma estratégia dele, de levar várias bolas para atirar. A Alane foi no mesmo jeitinho ali, do mesmo jeito que ela sempre fez essas provas. E aí ele conseguiu superar ela bem mais fácil, enquanto ela ficou ali limpando a sujeira e ficou para trás. Matheus concluiu a prova, se tornou líder pela 4ª vez e aí ele convidou para o almoço do anjo dele a Bia e a Alane. Tanto que ele falou, eu vou convidar a minha dupla dinâmica.
Eu acho que o Davi estava acreditando que ele seria convidado para a prova do anjo. A Pitel percebeu que o Davi ficou bem chateado porque ele não foi convidado para o almoço do anjo. E pelo que ela mesmo falou, a gente já vai chegar nessa parte, ela dizia que havia meio que um esquema de revezamento entre eles e tal, e que o Davi meio que pressionou para que isso acontecesse, mas não foi exatamente o que aconteceu, né? Aí, na hora de dar o monstro, o Matheus deu o monstro pro Bila e pra Giovanna. O Bila ficou pé da vida com esse monstro, foi o 5º monstro dele no BBB. Ele já ficou chorando ali, porque afinal ele nunca consegue ganhar nada nesse programa, nunca consegue se dar bem com absolutamente nada ali. Vocês sabem que o Bila é muito chorão nessas horas, né? O cara é chorão demais. E aí a Giovanna também pegou o monstro, o primeiro monstro dela nesse programa. E depois que terminou a prova do anjo, aconteceu ali no quarto das fadas uma reunião. E foi o que todo mundo falou o resto da tarde e continua falando até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. A Bia disse para as fadas que ela queria ir pro paredão com a Giovanna ao invés de ir pro paredão com a Fernanda, porque ela acredita que a Giovanna é muito mais planta e muito mais fácil de ser batida do que a Fernanda. Ela lembrou que a Denisiane foi eliminada pela Fernanda, então ela tá com o mesmo medo de ser eliminada pela Fernanda. Aí o Davi discordou dela e disse que não, que eles já tinham combinado antes de que a Fernanda era a prioridade. Que a Fernanda tinha sido ali uma discussão que eles tiveram no dia seguinte, no dia anterior, aliás, e chegaram à conclusão que eles iam pôr a Fernanda, que eles iam pôr o Bila e que depois eles iam colocar a Giovanna no paredão. A prioridade seria da Fernanda. E depois ele até falou assim pra Bia que eles nem tinham que estar discutindo aquilo, porque a Pitel poderia estar ouvindo lá do quarto do líder, que não tinha muito sentido eles discutirem essa estratégia de jogo naquele momento. E aí eles lembraram o Davi que tem paredão hoje à noite, então eles tinham que discutir isso sim agora. E aí ela queria, a Bia insistiu para eles irem na Giovanna por uma estratégia de jogo. Aí ela admitiu que ela pode sim estar muito enganada, mas do ponto de vista dela, tá? Do ponto de vista dela, ela acha que a Fernanda também vai pro paredão se tiver algum contragolpe. Então, para ela, seria muito melhor votar na Giovanna e deixar a Fernanda para cair no contragolpe, porque ela acha que a Giovanna é muito mais planta. Só que o Davi disse pra ele que não tinha o porquê eles discutirem isso. Não tinha, porque eles já tinham decidido isso, já tinham definido. E o Davi insistiu que eles precisam colocar a Fernanda no paredão, enquanto a Bia insistiu que ela queria ir com a Giovanna. E aí ele falou, a gente ontem já tinha traçado uma rota, e se a gente traçou essa rota juntas, a gente tem que seguir por essa rota e não mudar essa rota no calor da emoção. Inclusive ele estava falando que ele estava jogando com a razão e dizendo pra Bia que a Bia estava jogando muito com emoção, que a Bia tava querendo ali botar a Giovanna no paredão, votar na Giovanna única e exclusivamente porque ela tava com ranço da Giovanna, por causa das coisas ali que a Giovanna falou pra ela no último Sincerão. Aí ele falou que ele não devia levar isso em consideração na hora de montar essa estratégia, que eles tinham que pensar ali na possibilidade que eles já tinham pensado antes, de votar na Fernanda. E aí ela disse, a Bia, que ela estava tentando balancear uma coisa ali, quem é que aparece mais e quem é que aparece menos no jogo. E aí o Davi lembrou que não é porque a Giovanna apareceu menos no jogo que é para colocar ela no paredão, pelo menos pelo voto desse momento. Ele insistiu com a Bia falava, ele mandava um psiu pra ela, e aí ele disse que nesse momento não dá pra dispersar voto, porque eles já tinham feito essa combinação, não dá pra perder tempo com voto agora disperso,
porque isso pode ser prejudicial para eles. Aí ele disse que votar na Giovanna agora seria muita, mas muita emoção, não seria a razão. Ela não estaria dando voz para a razão, e sim se deixando levar pela emoção, pelo ranço que ela estava sentindo da Giovanna. Aí eles continuaram por horas ali insistindo nisso, até que o Matheus resolveu ali dar uma mediada na conversa. O Matheus disse que ele vota nas duas, que ele vota tanto na Giovanna, que ele vota tanto na Fernanda, que ele tem argumento forte para jogar tanto numa quanto na outra, que cada uma tem o seu posicionamento, mas neste momento do jogo, em que eles são a maioria, eles não podem dispersar votos, porque se eles dispersarem os votos, vão cair 3 deles no paredão. Então, eles precisam contar com o voto da Isabelle. Se não contarem com o voto dela, eles vão se dar mal. Matheus deixou isso muito claro ali. A Alane falou a mesma coisa. Não dá agora para dispersar nesse momento, não dá para alterar isso agora, porque senão quem vai cair no paredão são eles mesmos. Aí o Davi falou pra Bia que a Giovanna passou uma boa parte do jogo sem aparecer por causa lá do pé que ela quebrou durante o programa. Que a Bia querer usar isso aí como uma desculpa para dizer que a menina não apareceu no jogo também seria muito injusto, porque ela ficou impossibilitada de jogar, de tomar atitudes, e que quando ela voltou pro jogo, ela mostrou o jogo dela, ela mostrou o que ela tá fazendo, e que se ela agradou ou não o Brasil, quando ela cair no paredão, o Brasil vai julgar, vai decidir, mas que isso não era assunto deles, não era algo para eles discutirem nesse momento, e que eles precisavam ali apenas continuar seguindo a mesma estratégia que eles tinham traçado. Aí os dois, a Bia continuava insistindo, porque ela tá com medo ali de cair no paredão com a Fernanda, ela teme que a Fernanda tenha uma força aqui fora, e aí ela teme que ela seja eliminada por isso. Aí o Davi diz pra ela, tu não confia no teu jogo? Se tu confia no teu jogo, então não tem que ter medo da Fernanda. Vamos pro paredão, vai paredão com a Fernanda, vai, você volta e tal. E aí foi ali uma coisa, a Bia falando, o Davi tentando falar, aí o Davi mandando ela dar psiu, ele queria concluir o raciocínio dele, aí a Bia tava falando ali e tal, aí a Bia disse que estavam colocando o argumento na boca dela, e aí ele falou que ninguém tá botando argumento nenhum na boca dela, ninguém tá botando palavras na boca dela, porque eles já tinham conversado sobre isso. Eles já haviam conversado sobre essa prioridade de votos. E aí ele falou, você tá com receio da Fernanda, de ir pro paredão com ela. E de que se você for pro paredão com outra pessoa, você poderia sair, se for com uma pessoa daqui do quarto das fadas. E ele falou, se esse é o seu maior medo, então você tem que continuar votando ali junto com o que a gente tinha definido. Aí ele fala que se ela é essa jogadora, ela tem que confiar no jogo que ela tá fazendo, que ela não pode pensar em colocar uma planta para ir com ela no paredão, porque vai ser muito mais fácil voltar do paredão, porque não é assim que o Brasil pode estar vendo a situação aqui fora. E de fato, pode ser completamente diferente daquilo que a Bia imagina. Então, eles ficaram ali alguns minutos falando aí, discutindo aí e tal. E aí a Alane foi dizendo assim, é que às vezes as plantas vão ficando e os jogadores vão saindo. Aí o porquê que isso vai acontecendo. Aí ela disse que isso é uma realidade do BBB, que as plantas vão ficando e os jogadores vão saindo. E que o jogo ali no BBB é um jogo semanal. E que se eles estão julgando a Fernanda pelo que ela tá fazendo ali dentro do jogo, dela ser simpática, dela tá querendo botar um pezinho ali nas fadas, o público tá vendo que isso pode soar falso. E aí o público pode simplesmente tirar ela do jogo e deixar a Giovanna, porque a Giovanna não fez a mesma coisa. Então a Giovanna não estaria sendo falsa. E aí ela lembra que se ela estivesse assistindo,
ela mesma disse, eu não vou tirar a planta nesse momento, eu vou tirar a menina que tá fazendo aquele jogo ali, aquela menina que tá sendo falsa, que ela preferia tirar uma pessoa que tá fazendo esse jogo como a Fernanda tá fazendo, do que tirar uma pessoa como a Giovana, que não tá fazendo um jogo ali falso com elas, que a Fernanda não tá interferindo ali. E eles trabalharam nesse convencimento aí que a Bia mesmo chegou na conclusão de que eles não podem dispersar voto nesse momento. Se eles dispersarem, eles vão cair no paredão. Então ela encerrou a conversa, ela disse, então tá, não dá mesmo pra gente dividir votos, então são 5 votos, porque senão vai cair 3 de nós no paredão. Só que antes dela concluir essa conversa, ela chegou a dizer que ela ia convencer a Isabelle a votar na Giovana. A gente já vai falar disso aí pra vocês. Ela falou que ela ia tentar convencer, ia tentar mudar a visão da Isabelle sobre a Giovana. E isso não vai funcionar. Tanto que essa conversa já tinha acontecido no dia anterior. Inclusive foi no dia da festa, em que a Isabelle já tinha dito que ela não tem motivos para votar na Giovana. E, inclusive, quem foi que defendeu a Isabelle nessa conversa? Tinha sido tanto a Bia quanto a Alane. A Isabelle reclamou que naquela conversa ela não estava podendo dar a opinião dela, que o Davi meio que estava querendo impor alguma coisa, que os meninos estavam querendo, de uma certa maneira, impor ali as coisas para ela. E ela dizia que ela não queria fazer aquilo do jeito que eles estavam querendo, que ela não tinha justificativa para votar na Giovana nesse momento, então não havia motivo de fazer isso. Ela já tinha verbalizado diversas vezes que na Giovana ela não vota. Então, pra que você, sabendo que a Isabelle não vai votar na Fernanda, você insiste em botar a Giovana no meio, insiste em tentar convencê-la de votar na Giovana. A Isabelle não vai votar na Giovana, não tem quem faça ela votar na Giovana, a menos que a Giovana vote primeiro nela. Aí sim ela teria motivo para votar na Giovana. Só que eu não vejo, pelo menos no andar que o BBB tá caminhando agora, que ela vá fazer isso. Porque se ela fizer isso aí, seria perigoso para ela mesma. Uma acaba sendo ali o contrapeso do próprio grupo. A Isabelle acaba sendo o contrapeso das fadas e a Giovana acaba sendo o contrapeso dos gnomos. A Giovana não vota na Isabelle, a Isabelle não vota na Giovana. As duas estão ali se protegendo. Então, não adianta a Bia tentar convencer que ela não vai conseguir mudar o voto da Isabelle neste momento. Mas ela tentou, mas não conseguiu. E aí lá fora, tava a Giovana, a Fernanda e a Pitel conversando. A Giovana, inclusive, falou pra Pitel que ela viu que o Davi tava puto depois da prova do anjo. E aí a Fernanda até falou, porque ele perdeu a prova. E a Pitel disse que não foi só porque ele perdeu a prova, porque perder prova faz parte do jogo. Foi porque ele não foi convidado pro almoço do anjo. E aí a Giovana meio que disse, que pode ser um pouquinho dos dois, não. Aí a Pitel fala, não, eu acho que não foi por causa disso. Foi porque lá naquele sincerão que aconteceu, teve lá as pessoas que pontuaram que nenhum dos aliados dele coloca ele no pódio. A Fernanda lembrou que foi o Bila que falou isso, que o Davi não tá no pódio de ninguém. E o fato dele não ter sido convidado pelo Matheus para ir pro almoço do anjo mexeu com ele naquele momento, porque o Davi acreditou que o Matheus iria chamá-lo pro almoço do anjo e deixar uma das meninas de lado. Só que não foi isso que aconteceu, né? Aí a Fernanda lembrou que ela tinha ouvido as meninas lá dizendo que eles iam se revezar nessas dinâmicas, mas não foi isso que o Matheus fez. O Matheus não revezou. O Matheus acabou levando ali as mesmas pessoas com quem ele sempre vai pro paredão. E aí a Giovana disse que são as prioridades ali do Matheus. As prioridades do Matheus são justamente a Bia e a Alane. Não é o Davi e a Isabelle. Exatamente porque é a Bia e a Alane, elas vão ter que mirar justamente nas duas. Vai ser muito em cima dali.
A Pitel, inclusive, estava falando que o pódio do Davi é a Isabelle e o Matheus. E que pegou muito o Matheus não ter colocado ele no pódio dele. Que o Matheus coloca as meninas nesse lugar. E que no pódio dele é só a Isabelle mesmo. Ele só é pódio da Isabelle. Não tem outra pessoa ali que seja pódio do Davi. Só a Isabelle. Só a Isabelle faz isso. Só a Isabelle considera ele parte de um jogo. E aí lá no quarto do líder, a Pitel estava observando as câmeras. Ela falou ali pro Buda que ela percebeu que o Bila tava pé da vida porque caiu no monstro pela 5ª vez e que ele não tava tão feliz com essa situação ali. Mas enfim, era questão do jogo. Mas achei engraçado ela comentando que ele tava puto da vida porque caiu no monstro pela 5ª vez. E aí o monstro, pra quem não viu, né, era um monstro de rato e flautista. E aí a Giovanna era o rato, ele era o flautista. Eles reclamaram muito da roupa porque estava muito quente ali. O castigo do monstro deles certamente não vai até domingo. Certamente vai até hoje à noite, no máximo até amanhã. Eu acredito que vá só hoje à noite mesmo. Porque nas outras vezes que teve prova do anjo, perto já dessa final, os castigos do monstro sempre duravam apenas até a hora do programa ao vivo. Então acho que vai durar só até hoje à noite mesmo. E aí a Bia foi procurar a Isabelle para conversar. E aí a Bia falou que ela tá com um certo receio de enfrentar o paredão com a Fernanda, que ela queria tentar uma outra possibilidade. Só que a Isabelle disse que ela vota na Fernanda, ela não vota na Giovanna. E aí a Bia perguntou se eles ali nas fadas iam botar a Fernanda no paredão. A Isabelle sim, ela confirmou que pela casa eles vão votar na Fernanda. E ela disse que ela acredita que a Bia vai poder puxar alguém também pro paredão. A Isabelle falou que ela acredita que ela possa ser a segunda mais votada da casa e que ela também vai pro paredão de uma certa forma. Então eles teriam outras maneiras de mexer nesse paredão. Ela acredita que talvez ela vá. A Isabelle também falou que provavelmente ela vai, ou ela ou o Davi. A Bia disse que muito provavelmente eles não vão botar o Davi, porque o Davi acabou de voltar de um paredão. E que muito provavelmente eles vão ficar ali com medo de botar na Isabelle também. Então que vai ser ela e que vai ser a Alane e que eles vão arriscar ali em cima das duas. Pode ser que eles coloquem a Isabelle também. E aí ela tá dizendo que é um paredão complicado, porque as três provavelmente teriam que se enfrentar juntas ali. E por isso que ela disse que tinha um certo medo de enfrentar um paredão com a Fernanda. Mas que ela não podia fazer nada com relação a isso, porque não dá pra dispersar voto agora. E que se cair as três ali no paredão, ela não pode fazer nada e esperar que o Brasil tire uma delas ali, porque só o Brasil tem esse poder de decisão, mas que ela estava com medo de compartilhar um paredão com as três. Só vai compartilhar o paredão com as três se a Isabelle dispersar o voto, porque senão não vai dispersar com ninguém. Então como é que vai ficar o paredão de hoje à noite? Para quem não está acompanhando, a gente já tinha falado que o paredão vai ficar ali entre a Bia, porque agora o Matheus já escapou da mira do líder. O mais votado da casa, se não houver dispersão, vai ser a Fernanda. Fernanda terá 5 votos. Fernanda vai pro paredão com 5 votos. O segundo mais votado da casa vai ser a Alane, ao que tudo indica, porque afinal a ordem de prioridade dos gnomos é em cima da Alane. E a Alane terá direito a um contragolpe. A Alane não vai pro paredão, mas ela terá direito ao contragolpe. Neste contragolpe, a Alane puxará a Giovanna. Tá vendo aí como a Giovanna, de uma certa forma, vai cair de paraquedas no paredão? Se acontecer desta maneira. Pode acontecer da Isabelle dizer que vai votar na Fernanda e lá no confessionário ela mudar o voto e ir para outra pessoa. Pode, eu acho difícil, mas pode acontecer isso. Pode acontecer dela aí sim
dispersar. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que ela não vai fazer isso agora. Vai ficar muito na cara, inclusive, se ela dispersar um voto agora. Vai ficar muito na cara que ela traiu as fadas. Eu acho que ela não vai fazer isso nesse momento. Por mais que ela não suporte as fadas, ela não vai fazer isso agora. Ela sabe que o dela tá na reta também. Então, o paredão final hoje tem tudo pra ser a Bia, a Fernanda e a Giovana. E aí, nesse cenário, eu acho que a Giovana vaza, viu? Depende aí de como é que a torcida do Davi vai se posicionar. Teve outras coisas que aconteceram hoje à tarde. Teve lá uma brincadeira que o Davi estava fazendo com a Bia e o Matheus ali. Eles acabaram falando dos bois lá de Manaus, que a Isabelle ouviu, não gostou. A Isabelle tirou satisfação com ele, que ela disse que ela não quer que os nomes dos bois dela sejam usados ali em brincadeiras de dupla conotação, que ela ficou muito chateada por terem feito isso e tal. Ela simplesmente não gostou. E aí, a Pitel também acionou um card ali para tentar ouvir o que as fadas estavam conversando. E aí ela descobriu o óbvio, né? Que as fadas estão mesmo planejando colocar a Fernanda no paredão. Ela contou isso pra Fernanda também, que as fadas vão colocar ela no paredão e tal. E que ficou parecendo, ela contou isso, que a Fernanda tá querendo forçar uma simpatia pra ficar ali perto das fadas, colocando um pezinho ali dentro das fadas. Aí a Fernanda disse que ela já sabia que ela ia pro paredão, que ela já sabia que eles estavam planejando isso mesmo, e que o que surpreendeu ela foi justamente as fadas acharem que ela tá forçando uma amizade. E que ela tá nem aí mesmo pra ir pro paredão. Ela já sabe que ela vai mesmo pro paredão. Ela já sabe que ela não tem como escapar desse paredão. Então que pra ela tava tudo bem. Foi isso que aconteceu depois da prova do anjo. Vocês perceberam mesmo que o conteúdo hoje foi bem fraco. Mas a gente tem formação do paredão hoje à noite. Depois da formação do paredão, a gente vai estar aqui ao vivo pra gente comentar aí como é que essa formação vai acontecer, se vai ser o que a gente falou aqui pra vocês. Bia, Fernanda e Giovana. Porque se tiver uma dispersão, pode ser que caiam 3 fadas. Pode ser também que a Alane mude de ideia, puxe o Bila, e aí o Bila caia no paredão também. Tem uma série aí de variáveis que a gente tá considerando, mas que por enquanto leva aí o resultado da gente ver as 3 meninas disputando. A Bia, a Fernanda e a Giovana. Mas a gente vai estar aqui depois do programa para saber se isso vai se concretizar. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.